Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como usar a inteligência artificial para criar conteúdo na internet, principalmente aí no Instagram, tá? Serve também para o TikTok, mas principalmente para o Instagram. Eu sei que hoje muita gente já sabe como usar o ChatGPT, Claude, essas coisas, mas ainda tô vendo que tem uma galera que não consegue se aprofundar em usar essas ferramentas da melhor maneira para conseguir de fato extrair um resultado que realmente faz diferença aí no seu perfil do Instagram, no seu perfil do seu negócio, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns prompts e como que vocês podem dar andamento em cima desses prompts e converter isso em um conteúdo real que vai dar resultado aí para o seu perfil, principalmente do Instagram, para ganhar mais seguidores, para converter em vendas, tá? Meu nome é Carlos Fio, eu trabalho com inteligência artificial em Instagram há mais de uma década e tenho muitos resultados aí no meu perfil do Instagram, @carlosfio, lá você pode estar dando uma olhada também. E eu quero te explicar um pouquinho sobre como que você pode começar hoje, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no ChatGPT, né? É de graça. Tá? Não precisa ter nenhum tipo de plano pago para fazer isso que eu vou te mostrar aqui. E a gente vai digitar, começando, esse comandinho aqui, tá? O que esse comando faz? Ao contrário da maioria das pessoas que já começa usando um prompt extremamente raso, a ideia aqui, pessoal, é a gente trazer profundidade dentro dos prompts que a gente digita aqui nas linhas de comando para a gente conseguir ter muito mais assertividade e especificidade nos conteúdos que a gente vai criar, tá? Esse prompt eu vou deixar ele disponível para vocês, provavelmente aqui na descrição, tá? Ou na legenda, nos comentários. E aí, o que você vai fazer? Você vai copiar esse prompt e aqui você vai, primeiramente, colocar o seu nicho, tá? Aqui você vai adaptar para o seu nicho. Qual que é a ideia aqui? É a gente começar a destrinchar um pouco mais o próprio prompt que você vai copiar. Então, vamos supor que você é do nicho de nutrição, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Então, você vai colocar só nicho de nutrição? Não, porque ainda assim é muito raso. Então, o que você pode fazer? Você pode, primeiramente, colocar um tracinho aqui e dar mais detalhes sobre o que você atua dentro do nicho de nutrição. Ah, mas Fio, eu não sei dizer direito com mais detalhes sobre o meu próprio nicho. O que você vai fazer então de novo? Você vai abrir outra tela aqui de ChatGPT e você vai conversar com o chat o seguinte. Ó, ele até importou um do outro aqui. O que você vai fazer? Você vai falar, chat, o meu nicho é de nutrição. Eu foco em emagrecimento para quem está acima do peso, principalmente mulheres. Me ajude a detalhar melhor o meu próprio nicho. Você vai enviar aqui. Por que ele vai fazer que você vai fazer isso? Porque ele vai começar a destrinchar, olha só, o seu próprio nicho. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui no ChatGPT que a gente estava preenchendo, naquele prompt, você vai vir aqui, beleza, o meu nicho é nutrição, mas, nutrição para emagrecimento saudável, tá, beleza. O que mais que ele já colocou o público-alvo. Por quê? Porque o meu próprio chat, ele já está com uma inteligência um pouquinho maior. Então, eu vou tirar aqui, público-alvo, e eu vou colocar aqui o que ele colocou, ó. Mulheres de 25 a 50 anos, IMC acima do ideal, já tentaram diversas dietas, eu vou copiar isso aqui. Ah, mas Fio, esse aí não é de fato meu público-alvo é outro. Às vezes é homens e mulheres, não é só mulheres. Claro, você vai destrinchar que você vai arrumar, entendeu? Então você vai colocar aqui, qual que é o seu público-alvo? Mulheres, IMC aqui no caso, ele destrinchou quem é o meu público-alvo, quem é o público que eu quero atingir, beleza. Seguindo aqui, qual que é a outra opção que a gente vai preencher aqui? Tom de voz, tá? O que significa isso? Tom de voz é o jeito que você fala. Você geralmente é mais direto, você é mais motivacional, como que você age no seu dia a dia, no seu atendimento? O tom de voz, ele é algo mais opcional, por quê? Porque o tom de voz você pode ir ajustando conforme você vai criando o conteúdo. Por que eu gosto de deixar ele opcional? Porque às vezes você já sabe qual é o seu tom de voz, mas tem muita gente que ainda não sabe. Tem hora que você se comunica de uma maneira, tem hora que você se comunica de outra. E se você bater uma tela em um único tom de voz, pode ser que nem sempre você vai acabar gostando dos seus próprios conteúdos, tá? Mas tom de voz, via de regra, é o jeito que você fala nas suas publicações. Se você tiver publicações de exemplo para dar aqui também dentro do ChatGPT, você também pode. Então agora eu vou colocar aqui, para ele me ajudar, me ajude a definir o meu tom de voz. Então aqui, qual que é a ideia? Primeiramente, a gente usar um prompt detalhado e a gente usar a própria IA para responder a própria IA para a gente conseguir ter mais resultado de forma assertiva, tá? Então beleza, aqui o que ele tá falando, me ajude a definir meu tom de voz. Beleza, ele vai me dar alguns exemplos aqui, principalmente se eu tô falando sobre emagrecimento, então eu tenho que ser o quê? Mais acolhedora, eu tenho que me basear em ciência, eu tenho que mostrar ali o estudo por trás daquilo, ter uma certa motivação, porque a pessoa que às vezes está do outro lado, ela precisa ter esse gás a mais, beleza, leve, humano e realista. Beleza, gostei aqui desse tom de voz. Por mais que às vezes não é o seu tom de voz, é claro, você pode estar adaptando, entendeu? Então eu vou colocar aqui, vou tirar esses emojis para não ficar muito poluído, porque às vezes
quando a gente começa a girar os conteúdos aqui, se a gente usar muito emoji, vai virando uma salada de emoji isso daqui. Próximo ponto que a gente vai bater aqui é o quê? Objetivo principal. Então, você vai vir aqui, qual que é o meu objetivo principal? Às vezes você já sabe que o seu objetivo principal é lotar a agenda. Às vezes você faz consulta online, você quer lotar a sua agenda. Ah, não, eu quero vender meu curso, tá? Então aqui você vai definir, tá? Você pode vir aqui novamente, falar para o chat para ele te dar mais detalhes. Chat, meu objetivo principal é vender meus cursos online. Me ajude a colocar isso de uma forma mais detalhada. Beleza, vou mandar aqui para ele e ele já vai destrinchar um pouco mais. Ó, seu negócio não é apenas uma clínica de nutrição, né? Você tem um infoproduto escalável, aqui ele vai falar um pouco mais, sobre isso, posicionamento, propósito de valor. E aí o que você pode pegar aqui, beleza? Vamos ver qual que é o meu objetivo, posicionar um olhar. Ele já começou até a dar promessa sobre o seu produto, te dá ideias de ecossistema, proposta de valor. Aqui ele já começou até a dar uma viajada na maionese aqui, tá? Então o que você pode fazer? Então ele já mudou que o seu modelo de negócio é educação. Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, o meu objetivo principal é o quê? Modelo de nutrição e emagrecimento através de cursos online, programas e mentorias. Beleza, tá? Posso até copiar aqui, a minha missão. Como o público-alvo também não muda muita coisa, eu vou colocar aqui a minha missão juntamente, beleza? E vou aqui começar a destrinchar o quê? A parte dos conteúdos. Aqui embaixo vai ter, crie 30 ideias sobre postagens para Instagram seguindo essa estrutura. Isso aqui é muito importante, porque dentro de uma postagem no Instagram, para você conseguir ter um resultado satisfatório, né? Vai muito mais do que simplesmente uma ideia legal e postar, né? Principalmente quando o pessoal hoje em dia fala, tem que ter volume, tem que postar, o importante é postar. Não é. Você tem que ter bem definido aí algum tipo de formato, algum tipo de hook que você gosta de fazer, principalmente hooks validados, que são as frases de abertura que você tem tanto em carrosséis, posts estáticos, reels, que chamam a atenção aí nesses primeiros segundos, tá? Então aqui a gente vai falar exatamente isso para ele, me dê 30 ideias, né, que seria para um mês de conteúdo, onde você vai especificar o formato, o hook, o conteúdo, a CTA e por que funciona cada um desses formatos, cada um desses hooks, cada um desses conteúdos que a IA vai gerar, tá? Aqui não tem mais muito o que você fazer nessa parte de complementar com outra IA. Então, beleza, fiz aqui e vou clicar aqui em enviar. Tá? Aqui ele já vai começar a pensar um pouco mais e vai me dar algumas estratégias, né? Primeira coisa que ele está fazendo aqui, olha só que interessante, ele já não está me dando a resposta inteira. Ele primeiro está me fazendo algumas perguntas para refinar um pouco mais o meu prompt. Tá? Então, olha só, o briefing está muito completo, só tenho duas perguntas. Você pretende aparecer nos vídeos ou prefere conteúdo sem aparecer? Tá? Então, aqui no caso, eu vou dar mais preferência para vídeos, onde eu gravo Reels, assim, cara, ou B-rolls. O que são B-rolls, né? São cenas que aparecem em vídeo, né? Às vezes de uma pessoa, às vezes de um cenário, né? Às vezes de uma academia de fundo. Então são cenas, né, que vão passando animações onde você não tem que aparecer. Você vai às vezes só falando, às vezes só o seu áudio, né? E vai aparecendo aquelas cenas ali, ou até mesmo um carrossel, onde você não aparece, são só imagens, textos e tudo mais, tá? Então, vamos colocar aqui que eu vou dar preferência para conteúdos em carrosséis, tá? Um exemplo, vou colocar aqui que é a número 1 e número 2, vou colocar aqui, o seu posicionamento totalmente dedicado, baseado em alimentação e mudança de hábitos, ou você também aborda medicamentos para emagrecimento? Não, totalmente baseado em alimentação e mudança de hábitos. Não sou nutricionista que indica medicamentos. Beleza, é o meu jeito, estou colocando aqui. Vou dar um enter e vamos ver o que ele vai falar. Pessoal, antes da gente ver aqui os resultados e como que a gente vai masterizar esses resultados, se inscreve aqui no canal, tá? O canal tá crescendo bastante e você ajuda demais a gente a conseguir cada vez mais alcançar mais pessoas. Quando você se inscreve, quando você dá o seu joinha, deixa o seu comentário aqui, coloca aqui, multipliquei, para eu saber que você assistiu até aqui nesse vídeo, mostrando que a inteligência artificial, eu sempre falo, ela não chegou para substituir ninguém, tá, pessoal? Ela chegou para multiplicar. Então comenta aqui embaixo, tá? Vou até fazer enquanto tá preenchendo aqui o nosso calendário. Eu vou até apresentar também para vocês a Corvo, tá? A Corvo nada mais é do que a minha ferramenta que eu uso todos os dias no meu Instagram para criar carrosséis que viralizam, tá? A Corvo faz tudo. Ela te dá a ideia do conteúdo, ela executa para você, cria o carrossel pronto para você simplesmente pegar e postar. Então hoje muitas contas estão viralizando, mudando completamente o perfil, crescendo o seguidor e vendendo muito mais simplesmente usando a Corvo. A Corvo faz tudo para você. Tudo isso que a gente está fazendo, ela faz com muito mais maestria, tudo automático com um clique. Ela sabe o que funciona e ela cria pronto para você simplesmente pegar e postar, tá? Então a Corvo é uma mão na roda, fechou? Então vamos continuar aqui. Vamos lá, ele me deu aqui 30 conteúdos, como eu pedi para ele, dentro do formato de carrossel. Claro que eu poderia ter pedido para ele, às vezes, fazer uma mesclagem, né? Formato de carrossel,
Reels, né, posts estáticos e tudo mais, mas aqui eu vou pedir só carrossel porque é extremamente prático, né, principalmente se você entrar na Corvo, vou deixar o link aqui embaixo também, se você entrar na Corvo você vai ver que é muito prático, tá? Então vamos lá, primeiro formato de carrossel que ele colocou aqui, hook, você não precisa comer menos para emagrecer, é um hook interessante, né, que já pega direto na dor do usuário ali, que muitas vezes, né, quando a gente vai fazer algum tipo de emagrecimento, o primeiro problema que a gente enfrenta é justamente a questão da restrição alimentar. Então esse hook ele chama a atenção para a pessoa que tem esse tipo de dor. Aqui ele já criou o conteúdo, ó, explique que o problema muitas vezes é de baixa saciedade, né, alimentar, mostra como trocar alimentos ultraprocessados por refeições ricas. Aqui o que ele fez? Ele deu a ideia do conteúdo, como eu pedi para ele, mas ele não criou o conteúdo em si, tá? Ele me deu a ideia. Tá vendo que não tá destrinchado? Então, quando a gente fala de um carrossel, né, varia de 1 a 10 slides, né, 1 a 10 imagens, né? Então aqui ele não destrinchou. O que eu posso fazer em cima desse conteúdo? Ele me deu até a CTA, ó, sabe, para montar suas próximas refeições, beleza? Essa CTA, na verdade, eu achei um pouquinho rasa, né? Eu colocaria uma CTA um pouco melhor, como me siga para aprender a emagrecer sem dietas restritivas, ou compartilhe essa dica com alguém que você sabe que tá querendo emagrecer e tudo mais, tá? Por que funciona? Porque quebra uma crença em comum e desperta a curiosidade, beleza? É realmente um porquê válido, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode estar vendo esses calendários, eu não preciso seguir isso aqui cegamente, né? Deixa eu descer aqui, ó. Ele separou basicamente 40% em quebra de mitos, 30% em dicas extremamente práticas, 20% histórias de identificação e 10% prova social. É uma divisão até plausível, né? Até porque a parte mais de prova social e autoridade seria o que a gente fala ali meio que de fundo de funil, que é onde vai converter mais. E aqui a quebra de mitos é onde a gente mais chama a atenção, justamente que é topo de funil, onde a gente vai atingir o máximo de pessoas, tá? Mas o que eu faria aqui, né? É claro que eu não vou usar todos, né? Porque provavelmente tem alguns aqui que tá meio nada a ver, né? Ó, 5 alimentos que mais aumentam a saciedade. Eu mudaria esse hook, eu acho que tá genérico demais. Eu poderia colocar, por exemplo, ao invés de 5 alimentos que me dão mais saciedade, eu colocaria 5 alimentos que te enchem e engordar. Perceba que é a mesma ideia, né? Só que eu troquei as palavras para trazer mais humanidade, né? Para trazer mais identificação. Então, opa, 5 alimentos que vai me encher sem engordar. Então, a pessoa que ela já tem esse nível de consciência de que ela tá comendo muito, né? Que ela precisa comer menos. Então, ela vai bater o olho aqui e vai despertar essa curiosidade nela. Eu faria exatamente isso. Eu pegaria esses carrosséis aqui, essas ideias, destrincharia. Tá? Beleza, primeiro eu selecionei quais são, então vamos supor que eu peguei a número 1 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a número 1, eu vou vir aqui, quero que você destrinche toda ideia número 1, falando slide por slide o que colocar no carrossel, tá? Você vai colar aqui, é claro que ele já vai saber qual que é a número 1, né? O que você poderia fazer para conseguir ter um resultado melhor? Você pode selecionar aqui, vamos supor, umas 15 ideias, tá? E aí você vai falar quais são essas ideias. Eu quero que você destrinche a número 1, quero que você destrinche a número 5, 7, 8, 9, 10... 17, 18, você vai escolher aqui, né? E você vai falar para ele destrinchar. Quando você vai falar para ele destrinchar, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai montar o carrossel para você. Então, olha só, carrossel, você não precisa comer menos para emagrecer, né? Slide 1, você não precisa comer menos para emagrecer. Subtítulo. Qual que é o objetivo? Fazer a pessoa scrollar, né, para o próximo slide para gerar mais curiosidade. Slide 2, se você vive com fome, talvez o problema não seja a quantidade. E aí ele vai trazer todo o texto aqui para você fazer o seu carrossel. Então, assim, se você fizer isso para cada conteúdo, e é claro, vai melhorando os seus conteúdos cada vez. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Ó? Posso vir aqui, ó, vou copiar esse carrossel inteiro, vou vir aqui, copiar tudo ele. Vou vir aqui no outro chat GPT que a gente tinha aberto, ou posso abrir até um novo aqui, né? Ó, vou colar o conteúdo e vou vir aqui. Se você pudesse melhorar esse carrossel, como você melhoraria? Então, isso aqui, pessoal, a gente está basicamente colocando a própria IA contra a própria IA para que ela melhore cada vez mais, né? É claro que se você fizer isso várias vezes, a IA sempre vai estar achando alguma coisinha para arrumar o outro. Você fazer isso pelo menos uma vez, né, para ter esse efeito comparativo, pode ser que você consiga ter um resultado melhor. Olha só, ela mesmo se corrigiu em algumas coisas aqui, ó, slide 1, você não precisa comer menos para emagrecer, o que você faria, né? Você não precisa comer menos para emagrecer, na verdade, fazer isso pode estar atrapalhando você. Gostei até da copy, né? Tá vendo que ele deu uma melhorada? O maior erro de quem tenta emagrecer é comer cada vez menos, ó. Aqui ele usou aquele gatilho, né, de contra-intuição, então aqui você consegue também ter resultado um pouco mais bacana, se você fizer isso pelo menos uma vez, meio de confrontar o chat com o próprio chat. Então, fazendo isso, você vai ter ideias infinitas de conteúdo para você estar fazendo aí no seu Instagram, seja como carrossel, seja como Reels, tá? Novamente, fica o convite aqui, vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem na Corvo, tá? Aqui no meu Instagram, que eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Todos os meus conteúdos, basicamente, hoje em dia, não sou eu mais que faço, né? É a Corvo que faz os meus carrosséis, ó. Você pode ver, são carrosséis com 6 mil likes,
né? Carrosséis com 18 mil likes. Você vê aqui que tem 38 mil likes. São carrosséis feitos pela Corvo, que a Corvo tem vários templates, tem essa inteligência dentro dela, que ela sabe sobre o seu nicho, sabe como adaptar tendências de assuntos para o seu nicho e fazer tudo isso para você viralizar, ganhar seguidores e principalmente vender cada vez mais, né? Crescer nas redes sociais. Então fica o convite aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Fechou? Tamo junto. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui de novo, deixa seu like, seu joinha. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!